Esses últimos dias eu ando tendo bastante dificuldade em produzir novos conteúdos no YouTube. E talvez você também esteja empacado nisso, nunca tenha produzido conteúdo, mas quer começar a produzir conteúdo, mas não sabe por onde conversar. Esse vídeo foi feito para você. Esse vídeo, basicamente, eu vou te mostrar o que que eu estou fazendo hoje para poder ter mais facilidade na produção de conteúdo, utilizando muito da inteligência artificial, utilizando alguns artifícios, como por exemplo, o computador aqui que eu utilizo a meu favor, porque ao invés de eu ficar escrevendo, que eu não gosto muito de pegar papel, ficar escrevendo, até porque eu tô com a mão machucada e dói bastante ficar escrevendo, e por isso que eu decidi fazer dessa forma, e eu acho que é a melhor forma possível, porque conforme você for falando, produzindo seu conteúdo, anotações suas, falando, quando você for fazer o vídeo, por exemplo, você vai ter mais clareza e mais facilidade. No meu caso, falando um pouquinho de mim, eu tenho muita dificuldade assim de começar a falar sobre algum determinado assunto. Mas quando eu já estou ali praticando a fala, já estou falando ali com umas pessoas, já estou falando ali para você aí na câmera, depois eu consigo desenrolar facilmente ali no freestyle mesmo, que nem eu estou fazendo aqui agora com vocês. Talvez você tenha essa mesma dificuldade e provavelmente utilizando esse passo a passo que eu vou passar aqui agora, você consiga com mais facilidade começar a produzir conteúdo no YouTube e assim você conseguir fazer o que você quer fazer, que eu não sei exatamente o que você quer fazer, mas você pode, por exemplo, estar querendo conseguir uma nova fonte de renda, estar querendo construir uma audiência, não sei, mas com certeza vai servir para você isso aqui que eu tenho para passar. Então vamos começar aqui, vou mostrar minha tela na prática que realmente como que a gente vai fazer isso. Então vamos lá. Pessoal, hoje eu utilizo muito uma ferramenta chamada Obsidian. Essa ferramenta é uma ferramenta assim incrível. Com ela eu consigo estudar assuntos e passar esses assuntos para dentro dessa ferramenta e depois eu tenho basicamente uma segunda mente, tá? Então, até mostrando para vocês, para vocês terem uma ideia aqui, a gente tem correlações de diversos assuntos que eu produzo ao longo do tempo, assim, sabe? Todo esse tempo que eu venho produzindo conteúdo. Então, olha o tanto de ideias que eu tenho aqui dentro desse material, né? Storytelling, conteúdo sobre o livro Dotcom Secrets que está ali, um pouquinho sobre alguns cursos que eu comprei, como a Legacy, a Mentoria Fast, que é a mentoria do Fábio Soares, Funil de Desafio. Então aqui tem várias correlações. YouTube Secrets, que é um livro muito legal também. E assim eu consigo ter correlação entre diversos assuntos que eu vou produzindo no dia a dia. E aqui do lado a gente tem todas as notas, né, que eu produzo, tá? Mais para frente, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais aprofundado sobre a ferramenta da Obsidian, mas o meu objetivo aqui realmente é só mostrar para vocês isso. Basicamente aqui, o que que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqui as minhas anotações, tá? Essas anotações são de ideias que eu tive ao longo do meu dia, né? Então eu pego um momento do meu dia, chego aqui e começo a escrever. No caso, você pode escrever ou fazer a dica que eu dei ali no início do vídeo. Você pode falar, tá? No caso, eu utilizo aqui um MacBook. Eu não sei se no Windows tem como fazer isso, mas no MacBook tem um botãozinho que a gente aperta aqui no teclado, o F5, né? E ele vai basicamente transformar o texto que está sendo feito aqui na minha voz. Então, vou até mostrar para vocês, ó. Vamos fazer um teste aqui, vamos escrever tudo que eu estou falando. E pronto. Assim eu consigo basicamente transformar minha fala em texto, tá? Então aqui, ó, como vocês podem ver, a gente tem um texto aqui que na verdade é uma fala minha, né? Então, muito interessante. E dessa forma eu consigo, né, ter todo um material que eu desenvolvo aqui para poder fazer a produção de conteúdo. Tá. Tá, Gustavo, mas que ponto você quer chegar com isso? Vamos lá. Agora a gente vai à grande sacada. Esse material aqui, tudo que você produz, tudo que você está pensando, né, é uma forma de você produzir conteúdo. Esse vídeo aqui que você está vendo foi baseado nessas anotações que eu fiz, tá? Então, com base nessas anotações que eu desenvolvi, falei aqui no freestyle mesmo, eu desenvolvi o conteúdo que está sendo passado para você nesse exato instante, tá? Então, dessa forma eu consegui criar uma forma de produção de conteúdo em que eu falo aquilo que eu penso, tá? E ajuda muito você destravar um pouco a produção de conteúdo, porque, como você pode perceber,
Eita. Como você pode perceber, Hum, a frequência de vídeos aqui no canal não é tão alta. Eu diria que é um vídeo por mês, tá? Então é uma frequência muito ruim. E eu quero melhorar isso. Então, para poder melhorar isso, eu vou estar fazendo isso a partir de hoje. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês na prática como você vai utilizar agora a inteligência artificial para poder te ajudar a transformar todo esse conteúdo em clareza mental. Vamos lá. Então, você vai abrir aqui o seu chat GPT, né? E o que que a gente vai fazer primeiramente de tudo? Vamos lá. Recomendo que você tenha o ChatGPT pago, tá? Mas até para poder criar esses novos projetos, né? Nessa aba aqui de projetos, né? Você precisa ter o ChatGPT pago, se eu não me engano. E qual que é a grande vantagem de fazer um projeto? Eu vou clicar aqui na parte de criar um projeto. Você vai dar um nome para o seu projeto e basicamente essa tela aqui que você vai criar. Nessa tela aqui, você pode fazer o quê? Você pode manter alguns conteúdos para a ferramenta de inteligência artificial. Então você consegue agregar conhecimento seu ou conhecimento de outras pessoas que você foi coletando ao longo do tempo, inclusive até mesmo utilizando o Obsidian ali como fonte de anotação de conteúdos, você pode colocar tudo aqui, né? E com base nisso, o chat vai sempre ler esse conteúdo para poder produzir os prompts, as respostas dos prompts que você for fazer a seguinte. E você pode inclusive utilizar aqui a parte de instruções, tá? Então eu coloquei uma instrução bem clara aqui para o chat para que eu consiga ter mais clareza na produção de conteúdo. O que que eu fiz? Eu escrevi assim, ó, sempre leia o documento que está em anexo no projeto antes de começar a fazer alguma ação. Então eu garanto que o chat sempre vai ler o conteúdo que está ali, que é um conteúdo de 20 páginas sobre storytelling que eu fui coletando ao longo do tempo, assim, eu fui escrevendo ao longo do tempo, estudando, né, a partir de livros, né? Então, tem vários livros que eu leio que ajudam eu a ter mais clareza disso. Vou até mostrar um para vocês. Por exemplo, esses dois livros aqui, ó, tá? Ah, Storynomics, tá? É um dos livros. E o outro livro é esse aqui também, Story Brand, né? Para você que quer criar uma marca realmente que atrai pessoas, que gera vendas, né? Então, a partir desses conteúdos que eu fui estudando ao longo do tempo, não somente dos livros, mas também conteúdos relativos a, como é que fala? Há cursos que eu assisto e coisas do tipo, eu criei aquele material. Daí, basicamente, ele vai ler esse material e todo o conteúdo falado que será sobre YouTube, produção de conteúdo, storytelling e trazer mais clareza para mim para produzir conteúdos no YouTube baseados em pensamentos e conteúdos que eu estudo. Então, com base nisso, nesses dois materiaizinhos aqui, dentro do projeto, eu chego aqui, pego aquele conteúdo que está aqui no Obsidian, que eu coletei, né, que eu joguei essas ideias no ar aqui para aqui dentro, né? Eu jogo esse material aqui dentro e eu consigo ter ideias de conteúdos aqui. Então, ó, as ideias aqui de conteúdos que o chat trouxe para mim, né? No caso, ele deu para mim uma ideia de atividade diária que eu posso fazer, que no caso é de manhã, fazer uma página matinal, né? Um fluxo de consciência no Obsidian, no caso, falar essas ideias, né? Isso que eu fiz agora ter um local para eu poder organizar essas histórias e desafios que eu estou tendo ao longo dos dias, né? E você pode fazer isso também, por exemplo, eu estou tendo um problema para tal coisa, então vou começar a falar um pouco sobre esse assunto, o que que eu quero fazer, o que que as ideias que eu tenho para poder solucionar esse problema. E isso pode ser um conteúdo para um vídeo, né? Porque pode ser que alguém, assim como você, esteja passando por essa dificuldade e você consegue ajudar essa pessoa com ideias, tá? E faz essa revisão. Aqui no caso ele pede para fazer uma revisão semanal essas notas que você vai gerando ao longo do tempo e fazer pesquisas utilizando inteligência artificial, referências bibliográficas de livros e até mesmo é, como é que eu poderia falar? Até mesmo artigos científicos, tá? Você pode se basear nos seus vídeos em artigos científicos também, para poder deixar seu vídeo ainda melhor, né? Então, esse é o grande objetivo, tá? Então, aqui ele até dá um script bullet point, né? Um roteiro enxuto, gancho, história, lição, aprendizado prático e CTA, né? E depois ele tem aqui algumas ideias de vídeos, né? Então, ele fala, ó, Diário de um Empreendedor Digital, né? Seria mais ou menos esse vídeo que eu estou fazendo, né? O momento que você percebeu que o TED é prestação de serviço, três quebras, enfim.
aqui algumas ideias, né, que ele trouxe aqui para mim. Baseado nessas ideias, eu consigo produzir com mais clareza vídeos, né? E com certeza esse conteúdo que está aqui dentro, ele é muito baseado em quem eu sou, porque ele veio a partir das minhas ideias, né? Então você começa a se diferenciar do mercado digital, você começa a se diferenciar do seu concorrente. E esse é o grande objetivo aqui, tá? Então, fazendo isso, pode ter certeza você vai conseguir ter mais clareza para poder produzir os seus conteúdos. E não somente isso, você vai ter maior frequência na produção de conteúdos, né? Porque você vai estar praticando sua fala, conforme você for falando suas anotações, você vai estar praticando o pensamento ativo, né? Você falar e você pegar ideias e conectá-las de forma coesa, de forma concisa, que faça sentido, né, num vídeo e não perca o fio da meada ali daquilo que você está falando. E assim você consegue produzir seus conteúdos de forma autêntica, sendo você mesmo. Gustavo, por que sendo você mesmo? Porque aqui no mercado, no YouTube principalmente, o que mais tem é mais do mesmo. É pessoas produzindo vídeos todos sempre iguais, né? O seu guru provavelmente ensina você a fazer assim: vai lá no canal de fulaninho, vê quais vídeos estão performando melhor em visualização e faz um vídeo igual. Não, eu não quero que você faça isso. Eu quero que você comece a ser um pensador, fale de forma mais crítica, tenha suas próprias ideias de conteúdos e assim você consiga produzir o que ninguém vai conseguir produzir melhor do que você, né? Porque daí você vai se diferenciar do mercado, né? Vem até daquele conceito do oceano azul, né? Não vou fugir tanto do assunto assim, mas pode ser alguma coisa que a gente pode falar mais para frente, tá bom? Então, era essa a ideia desse vídeo. Espero que você tenha gostado dessas dicas aqui, você consiga destravar o seu negócio e não se esquece de ver o vídeo que vai estar aqui, tá? Esse vídeo com certeza vai te ajudar aí a conseguir ter mais resultados, tá? Então, espero você no próximo vídeo e é só o começo.